Você se sente insegura para executar os processos de DP? Se sente refém das ferramentas de DP? Sente que não domina os processos e os cálculos no DP? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar como acabar com essa insegurança para executar os processos de DP de uma vez por todas. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lilian, criadora da marca Coisas de RH, e o meu foco também é entregar conteúdo gratuito aqui no YouTube e também lá na minha página do Instagram, no @coisasdrh. Nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como ter segurança para não só executar, mas dominar de uma vez por toda os processos de DP e os cálculos, e assim se destacar no mercado. E para aproveitar todo o conteúdo que ainda está por vir aqui no canal, já se inscreve agora antes que você se esqueça e curte esse vídeo, que assim eu vou saber se esse conteúdo te interessa e eu posso trazer mais vídeos como esse por aqui, combinado? Lilian, eu não tenho segurança para fazer os processos, eu não sei fazer os cálculos na mão, como é que eu posso ter mais segurança? A primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça e entender é que ter segurança está aliado a conhecer o embasamento legal, seja de um cálculo, seja de um processo, e não somente só fazer aquele cálculo de fato. Como assim? Bom, antes de você saber, por exemplo, por que você tem que fazer, como você tem que fazer um cálculo de hora extra, você precisa saber qual é o embasamento legal daquilo, por que você tem que pagar aquilo, por que o sistema trouxe aquela informação. Então, ter segurança está muito relacionado com saber o porquê das coisas. A gente sempre tem que procurar saber o que está fazendo para não fazer no escuro, não ficar suscetível a nenhum erro. Quando você sabe o porquê de estar fazendo aquele processo, aquele cálculo, você vai saber tirar uma dúvida do empregado, vai saber tirar a dúvida do gestor se ele te questionar e não vai titubear. Você vai passar segurança na informação que você está passando. Por quê? Porque você realmente conhece aquilo. Não vai ficar dependente, só do sistema. Não vai rolar aquelas respostas assim, o sistema trouxe esse resultado. Um erro muito comum é você ficar refém do sistema e gaguejar ali no momento de explicar, não saber explicar. Às vezes ali na hora você não vai conseguir, por exemplo, entender o que o sistema fez, mas se você sabe, você vai sentar, vai analisar e vai conseguir esclarecer, seja para quem for. No momento ali, já aconteceu comigo, por exemplo, de na hora a pessoa vir, eu olhar para aquela folha e pensar, eu não consigo entender isso agora, mas depois que eu sentei, analisei o que o sistema trouxe, eu consegui retornar, Às vezes você vai bater o olho e vai retornar de pronto, mas existem cálculos mais complexos que você precisa realmente analisar. Eu até recomendo analisar para você não falar nenhuma besteira para quem te questionar, seja o empregado ou seja o gestor, o dono da empresa, o cliente na contabilidade e tudo mais. Mas o que eu quero dizer aqui para você se tornar uma profissional segura, você precisa saber o que você está fazendo, qual é o embasamento legal por trás daquilo, por que de ter que lançar aquilo, por que o sistema trouxe aquela informação. E sabe como é que eu descobri isso? Passando vergonha. E eu não quero, que as minhas alunas e nem as minhas seguidores aí passem vergonha, como eu passei lá no começo da minha carreira. Por isso que eu dou essas dicas aqui pra vocês. Como é que aconteceu comigo? Eu tinha um chefe que na empresa que eu trabalhava a gente não tinha banco de horas, a gente tinha hora extra e tinha faltas, Então, teve um momento que ficou um tempão sem registro do cartão ponto. E quando isso foi regularizado, eu fiz um levantamento de todas as horas extras e todas as faltas que as pessoas tinham. E o que aconteceu? Algumas pessoas aquilo compensava, Tinha gente que tinha hora extra, tinha o mesmo tanto de falta, e aí daria elas por elas. E ele me fez a seguinte pergunta: Lilian, eu posso compensar das horas extras quem tem falta? Ou seja, não pagar as horas extras já que a pessoa tem mais faltas ou tem o mesmo número? Eu falei assim, eu acho que sim. Isso aí me gerou uma vergonha que eu me lembro até hoje. Eu não tinha certeza dessa informação, eu não sabia o porquê que podia, se não podia. E eu só respondi, acho que sim. O que ele fez? Ele pegou o telefone na minha frente, ligou para a gerente do DP na época, que nem ficava ali, na empresa que eu trabalhava, e botou no Viva Voz. E aí ele fez a mesma pergunta para ela e ela falou para ele, não, isso não pode porque a gente não tem banco de horas, então quem tem hora extra você tem que pagar hora extra e quem não tem, quem tem falta tem que descontar falta. Então se a pessoa tiver o mesmo tanto de hora extra, tiver o mesmo tanto de falta, ela vai ter 2 lançamentos lá na folha de pagamento. Aí agora você pensa
como é que ficou a minha cara, né? Primeiro porque ele não sentiu confiança no que eu estava falando, eu tinha recém entrado no DP, então eu já estava insegura, e isso ali foi uma vergonha muito grande que eu passei, mas que me gerou um aprendizado de nunca falar nada se você não tiver certeza, né? Se você não dominar. E aí eu tive aquele estalo que eu precisava dominar aquilo, que isso aí era uma coisa básica, hoje olhando para trás, mas era algo que eu não sabia no começo e na minha cabeça eu poderia fazer assim. Agora pensa se ele não tivesse questionado a gerente, que sabia, né, o que podia e o que não podia. O problema é que isso ia ter dado. Eu ia ter compensado e a pessoa ia ficar sem receber a hora extra que era devida e a falta, né, pode ser que ela teria descontado a mais, algo do tipo. E aí o que aconteceu? Ele pediu para eu pagar as horas extras e não descontar as faltas. Então, ok, porque ele não estava prejudicando o empregado. Então ele perdoou aquelas faltas, aqueles atrasos, mas cumpriu ali com a lei de pagar as horas extras que eram devidas. Onde é que eu quero chegar te contando essa história? Se você perceber, né, eu não conhecia esse processo e eu fui ali na bobeira de falar que achava que sim, que poderia ser feito dessa forma como ele sugeriu, e ele não confiando em mim, né, uma porque eu recém tinha entrado e outra porque eu não passei segurança no momento que eu respondi, já pegou o telefone, ligou para quem realmente entendia, para quem ele confiava, e eu fiquei com cara de tacho. Então pensa que situação ruim, né? Agora reflete aí se você já passou por alguma situação desse tipo, por não dominar o DP, por ser questionado e não saber responder. É isso que eu quero evitar, sabe? Por isso que eu digo, né? Por isso que eu bato tanto na tecla, a gente precisa saber o porquê das coisas, precisa saber, né, como fazer. Como é que essa situação poderia ter acontecido se eu dominasse o DP naquele momento? Eu iria explicar para ele justamente o que ela explicou. Não tem como a gente fazer isso porque a nossa empresa não trabalha com banco de horas. E aí, você não pode compensar, né, as faltas ali nas horas extras. Então, a gente precisa pagar a hora extra para quem fez e precisa descontar a falta de quem tem falta e atraso. Isso teria me evitado uma vergonha, eu teria ganhado credibilidade e estaria segura ali, porque eu sabia. Então, veja, com isso ali, eu passei tanta vergonha que como eu falei, eu tive aquele insight, eu pensei, não, eu não posso passar mais vergonha, porque eu detesto, né, passar vergonha, eu detesto fazer coisa errada. E eu ainda fico vermelha, então pense. E o mico que eu passei lá com esse chefe que tinha me dado a oportunidade de ingressar ali na área do RH do DP. E aí, eu senti essa necessidade, não, eu não posso ficar passando vergonha, eu tenho que passar certeza no que eu tô falando, eu tenho que, além de passar confiança, realmente saber, porque não adianta, às vezes você fala super bem, fala com propriedade, mas não sabe o que tá falando. Então, o que eu queria? Eu queria realmente saber executar aquele processo na prática, saber, né, dominar e passar isso da melhor maneira possível, com segurança, para que o meu chefe soubesse que deixa na minha mão que tá tudo certo, tô cumprindo a lei, não estamos fazendo nada de errado, e eu provasse para ele isso. Ali foi um despertar, né, que eu digo, que me ativou para que eu pudesse correr atrás desse conhecimento que faltava e conseguir essa segurança. Quanto mais eu fui atrás de aprender na prática, de conhecer o porquê das coisas, de saber fazer na mão e saber por que estava fazendo aquele cálculo, aquele processo, mais eu comecei a ter segurança e mais eu fui me destacando. Então esse é um dos benefícios que você vai se deparar aí no momento que você começa a se tornar mais segura, porque você começa a ter mais credibilidade, as portas no mercado começam a se abrir, você vai concorrer a vagas, por exemplo, que antes não se candidataria por puro medo, e aí você começa a ver que a sua carreira vai começando a evoluir, foi o que eu percebi. Depois disso, eu decidi que eu ia focar muito em aprender e dominar, e não demorou muito para que eu recebesse proposta para ser promovida para outra unidade e fui cada vez mais evoluindo na minha carreira. Então o mercado passa a te olhar com outros olhos, os gestores passam a te credibilizar pelo que você está falando e você mesma se sente segura para se candidatar numa vaga, por exemplo, que antes parecia impossível. Um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometendo, os profissionais de DP cometendo, é achar que a segurança para você trabalhar na área está atrelada a sistema, a conhecer sistema ou com a experiência na área. Isso é uma mentira, porque eu conheço pessoas com muita experiência no sentido de ter anos de tempo ali, anos de experiência na prática ali, de vivenciar, de trabalhar no DP há muito tempo, mas ainda se sentirem seguras, não saber passar uma informação, né, ter aquela dúvida ali no momento que é questionado. Então, estar atrelado à experiência e a saber conhecer determinado sistema não é uma verdade.
Tá? A gente precisa desmistificar isso. Como que você vai sentir segurança? No momento que você sabe o porquê daquilo, né? Qual é o embasamento legal de um processo de férias, por exemplo? Por que eu tenho que fazer as férias nesse período? O que vai acontecer se eu não fizer? Se alguém me fizer tal pergunta, o que eu vou responder? Né? Por que eu vou responder? Saber fazer essas perguntas, saber responder essas perguntas é o que vai te trazer segurança. Tá? Isso não está relacionado a conhecer sistema ou a estar trabalhando muitos anos na área. A segurança ela é uma junção de saber fazer na mão, né? Saber calcular umas férias, saber calcular uma rescisão e saber o porquê que você tem que fazer aquilo daquela forma. Então é isso que vai te trazer segurança. Tá cheio de profissional aí que sabe fazer no sistema, sabe ir lá e calcular e faz no sistema e tudo mais. Agora, se você chega lá para pedir, me explica por que deu esse valor aqui, me explica por que eu não posso sair, a pessoa se confunde toda. Por quê? Porque está condicionada a achar que saber fazer, né, saber trabalhar no DP é ir lá e apertar um botão do sistema, o que não é verdade, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui na prática para você fixar bem isso que a gente está falando. As férias, né? Vamos falar de férias. Existe, né, uma previsão na legislação após a reforma trabalhista que as férias podem ser divididas em 3 períodos. Só que um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias e os demais não podem ser inferiores a 5 dias. Para que isso possa ser feito, né, essa concessão das férias em 3 períodos, o empregado precisa concordar. Então, desde que o empregado concorde, as férias podem ser fracionadas em 3 períodos. Isso aí gera muita polêmica, porque às vezes uma simples interpretação diferente confunde e você fica inseguro, né? Se vem um empregado questionar, não sabe se pode, se não pode, por que pode, por que não pode, qual é o embasamento legal disso? A reforma trabalhista trouxe várias alterações e muita gente estava acostumado a fazer da forma antiga e nem sabe, né? Acredite se quiser, não sabe dessa possibilidade ainda hoje, não usa por medo de mudar, medo de mexer e dar algum problema, ou por não sentir segurança, né, de fazer daquela forma, achar que vai dar um problema, achar que vai dar um processo. E muitos ainda fazem da forma errada, que é não seguir isso ali que prevê a legislação, de pelo menos um dos períodos desses 3 ser de 14 dias de férias e os demais não podem ser menos de 5 dias. Então, se eu quiser dar 2 dias de férias, eu não posso, né? Não posso por quê? Porque é menos que 5 dias que a lei permite. Então, olha só, isso é super simples se você parar para analisar, mas gera muita confusão, tá? E não é porque é simples que não é importante, né? Tem um porém aí, tá? Isso é um processo simples quando a gente descomplica, quando a gente entende, mas é importante conhecer, saber o porquê e como que eu posso fazer isso na prática para não ter prejuízo nem para o empregado e nem para a empresa. Aline, existe algum lugar, algum momento em que executar os processos com segurança, saber fazer os cálculos na mão seja ruim? Eu desconheço, tá? Então, não existe. Saber executar os cálculos de DP na mão, aprender o DP na prática, saber executar os processos com segurança, só vai trazer benefícios para você quanto profissional de DP, né? Você vai crescer, você vai se sentir mais segura e para a empresa que você vier a trabalhar, qualquer empresa, porque as empresas estão procurando isso, estão procurando profissionais que sabem fazer o negócio ali na prática, mas também sabem o que estão fazendo, não agem no automático, que sabem analisar, independente se você é analista, assistente, auxiliar ou não. Isso não está relacionado à função que você executa, e sim é uma competência que você pode desenvolver. Então, quanto antes você buscar saber fazer os cálculos na mão, né, executar os processos na prática com segurança, maiores são as suas chances aí de se destacar no mercado e garantir vagas boas, garantir promoções e se destacar aí onde você está hoje. Vou te dar um exemplo de uma aluna minha que veio falar comigo no direct. Esses dias esse tema surgiu lá no Instagram sobre essa insegurança, não me recordo ao certo, mas foi uma pergunta nesse sentido, né, de como ter segurança, e eu já trabalho há tempo na área. E ela respondeu uma história dizendo: Lilian, sou sua aluna e realmente eu estava há 7 anos no DP, eu já era analista, mas eu não me sentia segura quanto a alguns processos, quanto a alguns cálculos. Então veja, isso aí só confirma, né, o que eu falo aqui para você, tanto nesse vídeo, quanto lá no meu Instagram, quanto nos outros vídeos aqui do canal, que estar seguro, saber fazer na mão, conhecer o porquê, não está nada relacionado com o tempo de casa. Veja, ela já estava 7 anos e ela já era analista.
As pessoas têm essa coisa, assim, essa crença de que que todos os analistas de DP são pessoas super seguras, e o que não é verdade. Tem muito analista que ainda é inseguro, né? Porque não conhece aquele processo ou porque falta algum conhecimento ali para ele dominar e sentir confiança nele mesmo e saber que está fazendo certo. Veja, essa daí estava mais de 7 anos já trabalhando no DP, então não tem a ver com tempo de casa, né, tempo de experiência e nem com a função que executa. Por isso que eu gosto de citar esse exemplo quando o assunto é insegurança, porque a gente às vezes fica preso nisso. Ela é segura porque já trabalha há mais de 10 anos na área. Ela é segura porque sabe fazer isso. E não é. Tem muito analista e muita gente que está a tempo que ainda não se sente inseguro. Vou te dar um exemplo aqui para a gente fixar bem esse assunto. Imagina um fotógrafo, né, profissional. O fotógrafo profissional, qual é o trabalho dele? Não é só ir lá pegar a câmera e apertar no botão para tirar foto. Isso aí qualquer pessoa faz. A primeira coisa que a gente pega na câmera quando vai bater a foto é procurar o botão onde bate a foto. Só que o que diferencia um profissional bom, que sabe, né, fazer o seu processo, né, o fotógrafo lá que sabe bater aquela foto boa, de um profissional amador, né? O fotógrafo profissional, ele vai entender de edição, ele vai entender de ângulo, né? Qual o melhor ângulo para pegar aquela foto, ele vai entender de iluminação, né? Se essa luz tá boa, se não tá, ele vai entender de postura, de poses. Então veja, não é simplesmente ir lá e apertar no botão e bater a foto. Ninguém quer contratar, por exemplo, um fotógrafo inseguro para ir lá e bater as fotos do seu casamento. Imagina as fotos como é que vão ficar. Se você contrata uma pessoa que não sabe, né, geralmente esse é um serviço super caro aí, as fotos, os registros do casamento. Então ninguém quer contratar um fotógrafo meia boca, um fotógrafo amador, inseguro, que não sabe o básico ali, né, de manusear uma câmera. Então pensa, a mesma coisa acontece no DP, né? Ninguém quer contratar uma pessoa insegura que não sabe fazer o cálculo na mão, que só sabe ir lá e apertar o botão do sistema ou o botão para tirar foto, né? Como é o caso do fotógrafo. Então percebe como ter segurança tá em todos os processos, não só no DP, mas isso vai muito além, tá? Trazendo para nosso cenário de DP, é muito mais além do que você apertar o botão do sistema e ele fazer o cálculo para você. Não, você precisa saber o porquê que o sistema está fazendo aquilo, saber onde está o embasamento legal, saber conferir se deu algum problema. Como é que você vai conferir algo que você nem sabe se está certo ou se está errado? Parece um sonho distante, muitas vezes, né? Sentir essa segurança no DP, parece... Eu sei que talvez você deve estar pensando, Lilian, para ti é fácil falar, você está mais de 10 anos na área. Mas não, às vezes a gente fica pensando, né? Se prendendo a números, como eu falei, a anos de casa, a cargos, e na verdade a sua chave da virada pode estar logo ali na frente. Então pare e analisa, não deixe esse medo travar você de te impedir de buscar conhecimento, de buscar aprender o DP na prática, de se candidatar a uma vaga por não estar preparada, por não se sentir segura. Quanto antes você dominar esse medo aí e partir para ação e buscar adquirir esse conhecimento que te falta para te dar segurança, mais rápido você vai crescer, vai conseguir oportunidades e vai conquistar aquela vaga que você tanto deseja. Tá? Eu sei que às vezes a gente tem essa trava, tem esse medo, mas não deixa isso te prejudicar ao ponto de você não acreditar mais que você não é capaz. Você é capaz sim, e você pode sim também se sentir segura no DP, dominar os processos, saber o DP na prática e saber fazer os cálculos na mão. Confia. Bom, a gente já tá chegando ao fim desse vídeo de hoje e eu quero saber se esse conteúdo aí te ajudou, se você ficou com alguma dúvida ou ainda se você tem algum outro conteúdo que quer ver por aqui, tá bom? Deixa o seu comentário logo aqui embaixo desse vídeo, que esse é o seu espaço para você se comunicar comigo e eu tô sempre aqui vendo tudo que é comentado. De verdade, eu espero que esse vídeo de hoje tenha feito sentido para você e que eu tenha cumprido aí com a minha meta de te ensinar a executar na prática com segurança os processos de DP, de saber fazer os cálculos na mão e te mostrar que é possível sim você se sentir segura. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.